que foi dito que iria acontecer contigo não vai mais acontecer. É bem interessante. Como que uma pessoa, né, uma serva do Senhor, diz que algo vai acontecer. E outros 2 servos do Senhor dizem que aquele mal que estava destinado para a pessoa, para acontecer com aquela pessoa, não iria acontecer, porque o Senhor havia retirado o mal. Então, meus irmãos, é interessante porque nós estamos falando isso. É porque há no meio evangélico hoje, muitas das vezes acontece muita confusão com relação a visões, com relação a revelações. E muitas das vezes, alguns servos do Senhor, né, se precipitam em dizer a interpretação de sonhos, a dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, conforme nesse caso, né? Mas é necessário ter discernimento espiritual. É necessário ter conhecimento à luz da palavra de Deus para que a gente possa não incorrer em erros. Porque muitas das vezes nós podemos ali estar gerando um mal muito grande sobre a vida de uma pessoa ao determinar algo que a gente não tem certeza. E é necessário pisarmos esse terreno com muita cautela, com muito cuidado, com muito zelo na palavra do Senhor, consultando acima de tudo a palavra, o Senhor, e também ouvindo ali o conselho dos servos de Deus, principalmente dos líderes, para que não haja escândalos, para que não haja erros, para que a gente não possa se precipitar, né, em falar algo que não é da parte do Senhor. Tá? Então, nós queremos que o espiritual, ele afeta os afazeres humanos. Ele afeta o dia a dia, afeta o cotidiano. E nós vamos estar vendo isso nesse curso, né, que vai durar até o final de julho. Né? Nós vamos estar abordando com os irmãos isso. Pedir para passar o slide. Pode avançar, por favor. Nós colocamos aqui uma divisão, né, básica também à luz da palavra de Deus. Né? Na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele disse que ele foi arrebatado, né, até o 3º céu. Né? E vemos ali que essa revelação que Paulo teve, a gente pode colocar em paralelo com o que aconteceu com João na ilha de Patmos. E Paulo diz que lá teve revelações de coisas tremendas, de coisas superiores, que não era nem o homem digno de estar recebendo essas revelações, muitas dessas revelações. Então entendemos à luz da palavra de Deus que o máximo é o 3º céu. Tem gente que fala de 7º céu. Eu não tenho base bíblica para falar isso. Eu tenho base bíblica para falar que pode existir até o 3º céu, que lá está o trono de Deus. Mas nós estamos aqui embaixo, né? Nós temos aqui o céu atmosférico, onde nós vivemos, onde nós moramos, aqui que envolve o planeta Terra. Então, a gente pensa que esse é o 1º céu. Mas entre o 1º céu e o 2º céu, há o quê? Há um 2º céu, né? No caso, o cosmos, a dimensão do universo, né? A dimensão do universo físico, com os planetas, as constelações, as galáxias. Mas é interessante que a gente pense o seguinte: nós temos uma dimensão física, mas nós temos uma dimensão espiritual da realidade. Por quê? Nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui no planeta, nós não vemos os espíritos, nós não vemos quem não tem a visão espiritual aberta para ver, né, essa realidade. Nós não vemos os demônios, nós não vemos os anjos, mas eles estão aqui, estão atuando. Eles estão numa dimensão espiritual do 1º céu. Mas também isso pode acontecer também no 2º céu. Como a palavra de Deus fala
Apocalipse 12, houve batalha no céu. Mas será que foi no céu físico? Ou será que foi na dimensão espiritual? E assim a gente começa a entender que nós temos uma subdivisão, mas nós temos uma dimensão física e nós temos uma dimensão espiritual da realidade. A palavra de Deus diz assim, ó, de sorte que o que é visível não é feito do que é aparente. Então há um mundo invisível, porque diz que em Cristo, por meio de Cristo, foram criadas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. As invisíveis são as espirituais e as visíveis são as físicas. E, na verdade, as espirituais, as invisíveis, elas influenciam, mas não só influenciam, elas moldam, ela pode moldar a dimensão física, além de induzir, ela também pode moldar a dimensão física, a realidade física, influenciando no comportamento humano, influenciando nas atitudes, influenciando nos pensamentos, né? E isso nós temos na palavra de Deus. Vamos avançar? Com relação a regiões celestes, né? Eu uso esse termo regiões celestes porque esse termo também, né, é um termo bíblico também, né? São dimensões espirituais. Quando a gente fala regiões celestes, a gente vai estar se referindo a dimensões espirituais da realidade, ou que a Bíblia também chama de céus, né? Como quando fala assim, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, Apocalipse 12, né? Então, a Bíblia está apresentando aqui uma pluralidade, né? E as dimensões espirituais que acontecem nessa dimensão, né? É invisível aos olhos humanos. A gente pode pegar um telescópio, pode usar o mais potente de todos, e a gente ficar olhando para as estrelas, para o universo, tentando mesmo o Hubble, ou não sei se tem algum mais potente, nós não vamos ver anjos voando, passando para lá e para cá. Mas eles estão presentes, estão atuando no nosso universo, mas na dimensão espiritual. Então existe a dimensão física dos nossos corpos, né? Existe a dimensão espiritual, onde os espíritos habitam e atuam. Mas como uma influencia a outra, principalmente como o mundo espiritual domina sobre o mundo físico, sobre o reino dos homens, né? Então é isso que a gente vai estar vendo, né? Aqui a citação do que eu disse, 2 Coríntios 12, 2, Paulo diz, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, mas na verdade ele estava falando dele mesmo, ele não estava falando de uma outra pessoa, né? Mas ele não queria se orgulhar, então ele disse, usou essa expressão, conheço um homem, mas era ele mesmo, né? Então, vamos avançar. Regiões celestes, continuando. Então, o primeiro céu, ele envolve diretamente, aqui a Terra, né? Então, o ser humano está submerso nessa dimensão espiritual, sem se dar conta que existem inúmeros espíritos operando tanto para o bem quanto para o mal, né? Já falei isso, nós não vemos, mas eles estão atuando. Muitas das vezes uma pessoa está sendo influenciada por espíritos, né? Ou obras de espíritos estão acontecendo e a gente não se dá conta porque a gente não vê, mas a gente pode ter evidências disso, né? Como no caso da possessão demoníaca e em outros casos mais, né? Segundo céu, arquê, habitação dos arqueis ou arqueanjos. O que seria isso? Veja bem, a palavra de Deus fala dos arcanjos, dos primeiros príncipes. A palavra arquê quer dizer antigo, né? A palavra arquê quer dizer antigo, né? Como a gente fala em arqueologia, né? Então, os arqueanjos ou arcanjos
são os seres, né, espirituais que estão numa outra dimensão, fora da nossa dimensão, e eles têm essa atuação ali ligado a principados, a tronos, a principados, e a gente já vai falar sobre isso mais detalhadamente, vai começar a trazer uma aplicação mais direta sobre isso. E o terceiro céu é o lugar onde está o trono de Deus, né? O seu reino domina sobre tudo, né? E ali é onde o Senhor estabelece os seus decretos. João, na ilha de Patmos, ele estava lá prisioneiro, foi exilado, estava naquela ilha. E o que acontece com João? Ele estava confinado fisicamente, mas o Senhor aparece a ele. E ele ouve, Apocalipse capítulo 1, ele ouve por trás dele uma voz, né, como a voz de muitas águas, uma voz muito potente falando com ele, e o Senhor começa a trazer revelações para ele. Mas quando chega em Apocalipse capítulo 4, é dito assim para João: sobe para cá, porque eu te mostrarei as coisas que vão acontecer depois destas. Então, nesse momento agora, vou falar agora como Paulo, nós não sabemos se no corpo, não sabemos se fora do corpo. Alguém pode falar assim: é uma heresia você falar que alguém possa ser arrebatado em corpo. Não estou falando heresia, porque até o próprio apóstolo Paulo disse isso. Conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Porque a experiência que eu acredito, tanto a que Paulo teve, o apóstolo Paulo teve, como que o apóstolo João teve, foi tão real que eles não conseguiram discernir se foi só em espírito ou se eles foram em corpo mesmo, porque eles se sentiam presentes numa outra dimensão espiritual, uma outra dimensão, melhor dizendo, e no caso a dimensão espiritual, e eles viam as coisas que lá aconteciam, e quando depois eles voltaram a seu estado de consciência normal aqui na Terra, eles não sabiam se tinham ido fisicamente ou se tinham ido só espiritualmente, porque foi muito real para eles. É interessante a gente agora começar a pensar nisso, a gente já começa a se soltar, porque passamos aí da parte mais técnica sobre isso, é que a manifestação espiritual, a realidade espiritual, a experiência espiritual, ela pode ser tão forte, ela pode ser tão marcante, que você não vai saber se foi só em espírito ou se foi fisicamente também. É como se fosse aquele sonho tão vívido, aquele sonho tão real, a que você sente no seu corpo como se tivesse vivido aquilo, e você fala: gente, é tão real que eu sinto no meu corpo. Então, uma experiência, né, nas dimensões espirituais pode chegar nesse nível. Tá? E ali, no caso, João, ele começou a ver coisas. O Senhor começou a revelar coisas. E aqui a gente começa já a dar uma pincelada, curiosamente, número 4, né? Sobre o que seria uma suposta quarta dimensão. O que eu estou falando? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui numa dimensão física. Eu estou aqui numa sala, num salão, ela tem uma altura, ela tem uma largura e ela tem um comprimento. Então eu tenho uma altura, que é o teto aqui, eu tenho a largura do salão, eu tenho o comprimento do salão. Eu tenho 3 medidas, então eu tenho 3 dimensões. Mas se eu coloco mais uma, eu tenho a quarta, que é o quê? É a profundidade, conforme Paulo mesmo já falava disso. A gente compreender comprimento, largura, altura e profundidade. Ou seja, o que seria isso? Aqui dentro desse salão eu tenho ar. E aqui dentro do salão eu não estou vendo ar. Mas eu respiro. Tem oxigênio aqui e tenho talvez até outros gases aqui. Talvez tenham seres microscópicos aqui que eu não estou vendo.
mas existe aqui. Mas também aqui, nesse espaço, pode ter anjos. Num espaço aonde você está, pode também ter até algum espírito do mal. Então, essa quarta dimensão é a dimensão espiritual. E no caso de João, ele via, interessante, leia o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Que ele via como se de fato estivesse lá presenciando, ele conversava com os personagens, ele conversava com os anjos, ele conversou com o ancião, ele conversava com o Senhor, foi dado um livro para ele comer. Foi muito real. Foi muito real. Nós também já tivemos experiências, né, que foram muito reais, de ser levado a um certo lugar. E ali uma vez, hoje eu estava, foi ontem, hoje eu estava compartilhando sobre essa experiência de ter sido levado por sobre o mar. E era tão real a experiência que eu sentia o vento e eu sentia a água respingando no meu corpo, sendo levado, né? Eu creio que em espírito, né? Porque eu estava num culto, estava presente lá nesse culto. Só que enquanto eu estava naquela experiência, eu não sabia a diferença entre ser físico ou ser espiritual aquela experiência. Para mim era uma coisa só, porque eu sentia no meu corpo. Mas o que nós oramos é que qualquer experiência desse tipo possa ser conduzida pelo Senhor. Eu não aconselho, e aqui vão aqui as orientações. Já começamos aqui com as orientações. Eu não aconselho ninguém a buscar qualquer tipo de experiência espiritual, de qualquer tipo, a não ser ali na direção do Senhor. Eu não aconselho. Eu não aconselho a participação em nenhum tipo de ritual, né? Com nome de espiritual ou de espiritualidade, só para ter uma suposta experiência, ou uma experiência mística ou sobrenatural. Por quê? Eu não aconselho. Porque cremos que é o Senhor quem tem que direcionar essas coisas. E se nós buscarmos por nossos meios algum tipo de experiência, nós podemos estar à mercê também do mundo espiritual das trevas, uma vez que não estamos buscando na direção do Senhor. Então acaba sendo até um perigo, né, o tipo de experiência que alguém vai ter. Mais para frente nós vamos falar sobre estados alternados de consciência. Nós temos muito assunto a ser colocado. E alguns estados alternados de consciência, infelizmente, eles podem ser alcançados até por meio de drogas, substâncias alucinógenas, mas como acontece na Amazônia, né? Como a ayahuasca e outras substâncias mais, mas nós não aconselhamos. A gente tem alguns casos, sim, a falar sobre isso, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Então, vamos avançar. Aqui, uma imagem, né? Nós criamos só uma representação, tá? Não tem, tá fora de proporção, tá? Mas só para a gente ter uma noção de que a Terra está num universo muito grande, mas que esse universo, na nossa visão, seria uma cosmovisão isso, né? Uma maneira de entender, né? Estaria o céu contido dentro do terceiro céu e aqui representando a Terra, né? Nós temos o quê? Na Terra, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. O que diz em Gênesis capítulo 1, verso 26? O Senhor dizendo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o Senhor, o Criador, né, de tudo que existe do universo, ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança no planeta Terra. Um pontinho, eu botei grande aqui, mas poderia ser menor do que qualquer um desses, a ponto de nem dá para ver. Um pontinho no universo, nesse planeta aqui que nós habitamos, o Senhor, né, nos fez
dessa maneira maravilhosa, dessa maneira sublime, né? Está em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, né? Para que reinássemos sobre o planeta, né? Sendo representantes do eterno aqui, né? Então o ser humano seria o agente deste reino divino nesta dimensão. O que nós estamos falando agora? Na dimensão aqui física, na Terra, no planeta Terra, o Senhor quer que nós, seres humanos, sejamos seus representantes, né? Trazendo à existência essa dimensão espiritual superior, sublime, do reino perfeito do Senhor, nós trouxéssemos, né, à existência esse reino aqui no planeta Terra, seguindo princípios, valores e leis do reino superior do Senhor, do terceiro céu. E para isso o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Vamos pensar em imagem. Os governantes, eles usavam a moeda, e numa moeda eles colocavam a sua imagem, não é? Quando alguém pegava uma moeda, via a imagem do governante, do imperador ou do rei. Então isso ali atribuía o quê? Um valor à moeda. Não poderia ser qualquer moeda com a imagem de qualquer um. Tinha que ser a imagem daquele que reinava. E o ser humano, você, recebeu a imagem daquele que reina sobre todas as coisas. Olha que lindo. Né? Olha que coisa tremenda. Para reinarmos aqui na Terra. E daqui a pouco a gente também, para frente, a gente vai falar muito sobre imagem. A gente vai falar, dentro de imagem, a gente vai falar de visões, revelações, a gente vai falar de símbolos, né? E a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais, falando dentro desse assunto, uma linguagem de comunicação no mundo espiritual. Então, a imagem, né, ela é o quê? Um meio de comunicação no mundo espiritual. Isso assim a gente aprende também em semiótica, né? Nós podemos comunicar através de imagem. Você está andando numa rodovia, né? E você vê placas. As placas têm imagens. E as imagens estão mostrando ali o quê? Estão sinalizando coisas. É um código de comunicação na forma de imagens. Culturas antigas usavam muito imagens pictográficas, né? A egípcia, principalmente, eles se comunicavam por meio de imagens. Mas só que nós achamos que nós evoluímos e nós criamos a escrita, né, por meio dos caracteres, né? No nosso caso, do alfabeto, né? Latino, né? Mas parece que a gente está voltando à forma de comunicação por imagens. No mundo da informática, a gente comunica muito por imagem. Não é isso? É muito mais rápido, é muito mais intuitivo, né? Eu chego diante do computador, no celular, eu vejo uma imagem, uma criança vê uma imagem e já associa o que vai fazer tranquilamente só por causa de uma imagem. E também entendemos que nas visões, nas revelações, né, a comunicação é muito mais rápida através da imagem. E por causa disso que o Senhor, né, para se comunicar com o restante da criação, dizendo que havia um representante dele aqui no planeta, nos faz a sua imagem. Amém? Não sei quantos minutos nós temos ainda. Mas vamos avançar agora. Santuários celestes, primeiro, segundo e terceiro céus. Depois eu vou pedir aqui a equipe aqui para dizer quantos minutos, né? Tá. Santuários celestes, primeiro, segundo e terceiro céus. Esse não é um assunto muito comum. Por que não é um assunto muito comum? Porque geralmente nós pensamos só em termos de santuário celeste, o santuário,
né, onde o Senhor habita e reina. A gente fala da Nova Jerusalém, a igreja está ansiosa, né, de ser arrebatada, né, e, né, passar a habitar no santuário celeste. Nós temos até uma profecia, tá na profecia em Apocalipse, capítulo 21, tá bom? Apocalipse, capítulo 21, fala: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi a Nova Jerusalém. Então, geralmente, quando a gente fala terceiro céu, eu quero só ajustar aqui esse vocabulário. A gente está falando da Nova Jerusalém, a gente está falando da cidade santa, a gente está falando do paraíso celeste, né? Então, vi a Nova Jerusalém descendo ali, no caso, ataviada, enfeitada, adornada, como uma noiva para o seu marido, e a voz dizia o quê? Na visão de João, tá? Ali que começou no capítulo das últimas coisas, do 4 até o final, agora chegando ali no 21, né, diz o seguinte: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eu gostaria que voltasse aquela imagem, pode voltar, a anterior? O que Apocalipse 21 diz assim? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e ele será o seu Deus. Veja bem, que imagem é essa? É como se esse tabernáculo santo, chamado de tabernáculo também, são vários nomes na Bíblia, tá? A cidade santa, o tabernáculo santo, a Nova Jerusalém, ela se deslocasse dessa dimensão que para nós hoje é inacessível, inatingível, porque estamos corrompidos pelo pecado, e agora, nesse momento final, ela vem e ela se coloca pertinho de nós. E agora o ser humano tanto pode ver, o ser humano salvo, né? Claro, o ser humano redimido, né? Aquele que entregou a vida a Jesus, né? Agora pode não só ver, poderá, né, no futuro, não só ver, como acessar também a Nova Jerusalém. Então, vamos pensar aqui, será que esse não era o projeto original de Deus? Será que não era assim no início? Porque uma das profecias a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus diz que ele vem restaurar todas as coisas, como no princípio da criação. Então, talvez no início da criação havia, né, uma proximidade, não havia essa distância entre a dimensão espiritual do terceiro céu e o planeta Terra. Mas o pecado vem o quê? Se coloca como ali uma barreira de separação. O pecado, ele nos separa do Senhor. O pecado da humanidade. Então, esse pecado foi fazendo que o Senhor fosse se afastando de nós. Ele não se afastou porque quis. Nós o afastamos com os nossos pecados. E sofremos as consequências dos nossos pecados. Então, é por causa disso que temos que pregar o Evangelho. Por causa disso que nós temos que falar a palavra de Deus, porque o Senhor quer que todos possam ter direito a todas essas bênçãos da cidade santa, da imortalidade, do corpo incorruptível, imortal, mas é mediante Cristo. E por causa disso o Evangelho deve se pregar. Não para exclusão, mas para a inclusão. Amém? Inclusão no reino de Deus. E que para que possamos cumprir esse propósito. Tá? Então, o mais interessante é que a gente preste atenção nisso. Que o Senhor, aqui na Terra, aquela tinha a imagenzinha do planeta ali, né? Deus estabelece um santuário no Éden. Não diz que o Senhor ia conversar com Adão na viração do dia? Então, havia um santuário no Éden, ou o próprio Éden talvez é como se fosse um santuário. Nós fomos aqui em Andrelândia, num lugar muito bonito, que nós falamos, isso aqui é um santuário. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito maravilhoso.
Então, um santuário no Éden. E Adão deveria o quê? Atuar como um sumo sacerdote desse santuário. E a gente pensa, não, Adão não era o sumo sacerdote. Eu penso, quantos homens havia no planeta Terra quando o Senhor criou Adão? Só tinha um. Se só tinha um, era Adão mesmo. Não tinha outro. Então, Adão deveria conduzir a adoração ao Senhor e no Éden ele estava numa posição de privilégio. Havia todo o planeta para ser administrado, para ser ali governado, né? E o Senhor disse, domine o homem sobre o ser humano. A palavra ali é Adam, né? Domine o homem sobre todo o planeta, domine o ser humano sobre todo o planeta. E então, Adão e sua esposa ali, como ajudadora, né? A partir do Éden, deveriam praticar essa administração. Ao praticar atos de adoração aqui na Terra, né, como as dimensões espirituais do primeiro, segundo e terceiro céu estavam alinhadas e conectadas, ao adorar aqui na Terra, se conectava com o santuário celeste no terceiro céu. Parece que eu falei uma heresia? Vamos pensar. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 4. João, na ilha de Patmos, na terra, estava conectado com o céu. João estava na terra, mas ele participava dos eventos celestes. João estava na terra, ou Paulo disse que ainda tinha dúvida, né? Se de repente eles poderiam sair até em corpo mesmo, ir nas dimensões celestes e depois retornar à Terra. Então, Adão, num sentido espiritual, ele não estava, igual a João na ilha de Patmos, ele não estava aprisionado. Quando Adão, creio eu, estava nesse lugar chamado Éden, em adoração, o mundo, a dimensão espiritual se abria. Glória a Deus, né? E ele conversava diretamente ali com o Senhor. E eu creio que aconteceu, estou falando aqui humanamente, estou especulando, né? Temos aqui poucos minutos para fechar essa aula, então vou encerrar, né, essa parte aqui, esse bloco, né? Estou aqui especulando um pouco, como alguns dizem, obrigado, conjecturando, que ali o Senhor dava direção para ele da administração do planeta. O Senhor dava as orientações, as leis, as regras. Você agora começa a lembrar a palavra. Não foi algo parecido com isso que aconteceu com Moisés no Monte Sinai? Moisés estava na terra, havia ali uma nação a ser formada, um povo a ser formado, organizado. Moisés estava na terra. Mas na terra, Moisés falava com o Senhor e recebia toda a orientação, recebia as leis, as regras, né? O que fazer, o que não fazer, como conduzir o povo, e ele repassava para todo o povo. Então, veja bem, esses homens podiam acessar a dimensão espiritual. Por causa disso que nós colocamos esse título, dimensões espirituais. Eles podiam acessar, eles podiam ter orientação, a direção, poderiam ter a capacitação para, na terra, pôr em prática os projetos do Senhor. O Senhor nunca mudou de propósito. Nunca. O Senhor quer o ser humano na terra, administrando o planeta, né, e todos a fazerem segundo os princípios do seu reino. Então agora já vem aqui tanto um puxão de orelha, um alerta, né, e um convite. E me incluo nesses que estão sendo puxados a orelha. Nós devemos ter uma busca mais profunda para nós termos a direção e a capacitação para aqui na Terra, nesse planeta, executar os projetos do Senhor.
seja de uma igreja, seja empresarial, seja social, familiar, qualquer nível e todos os níveis. Essa é uma função do sacerdócio. Além de representar o Senhor, está administrando, está nesse sentido que eu entendo que foi dada a palavra para Adão dominando, domine, reine, governe. Não sei quantos minutos nós temos. Vamos fechar então em 3 minutinhos, né? E veja bem, mas quando Moisés estava lá, está escrito na palavra do Senhor que o Senhor mostra para Moisés, e o Senhor ali descortina, abre os olhos espirituais de Moisés, e nós podemos só ver as dimensões espirituais se o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, e é mostrado ali um modelo, é mostrado imagens para Moisés. Eu acredito que imagens tridimensionais, creio eu, né, do que há no reino celeste do Senhor. E o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, eu quero que você faça na terra uma cópia, uma réplica dessas imagens que você está vendo. Então é um reino superior, onde tem uma realidade, e essa realidade pode ser visualizada, e o Senhor pode nos mostrar através de imagens bem reais, e o Senhor fala: eu quero que você chame a existência isso na terra. O Senhor pode mostrar qualquer projeto. Ele pode mostrar o projeto da tua vida, da minha vida, da tua igreja, do teu ministério, um projeto empresarial. Eu soube de um caso, um servo de Deus, que o Senhor deu a ele uma fórmula química, né, para ele estar desenvolvendo um trabalho, uma fórmula química. E ele anotou a fórmula. E ele vendeu, registrou a patente e vendeu. E ele ganhou muito dinheiro, que em oração foi revelado. Então, a nossa visão é que a realidade aqui, ela não está desconectada do mundo espiritual. O Senhor não é só para a gente ficar preso dentro de 4 paredes, né, e alienado da vida do lado de fora, não. Fechando aqui. O Senhor quer que a gente, sim, possa reunir, não importa se dentro de 4 paredes ou em algum lugar aberto, ou quem gosta de orar, seja no monte, qualquer lugar, mas receber direção do Senhor para executar ações aqui na terra. E assim o Senhor vai estar conosco. Então, cremos assim que estava alinhado no início e o Senhor quer retornar esse alinhamento, né? Mas com a queda, o pecado, né? O pecado original, Gênesis 3, 24, foi ali cortada essa ligação. E aí que o Senhor vai e coloca querubins, anjos de alta hierarquia, para impedir que o ser humano retornasse ao jardim do Éden. É como se ali houvesse, então, um portal espiritual, né, que conectava a terra com essa dimensão. Mas o Senhor bloqueou, mas o caminho foi reaberto. O Senhor, ao morrer, né, ou derramou sangue, ele reabre o caminho. Mas agora, de outra forma, pelo sangue do Senhor Jesus. Ele inaugurou um novo e vivo caminho, como está escrito no livro de Hebreus. Então nós podemos agora, todo ser humano pode voltar a ter acesso, né, à presença do Senhor, à dimensão espiritual, às visões do Senhor, às revelações, mas tudo na direção do Senhor. Tudo em busca do Senhor. Eu creio mesmo, o Senhor pode dar a direção, o que fazer, e falar até o que não fazer, e como fazer, onde fazer, ele pode, conforme foi com Moisés, né, e com tantos outros, também pode ser assim conosco. Então é só uma introdução, né? Terça-feira que vem nós estamos de volta, mesmo horário, 19h30, né? E vamos estar compartilhando, a aula está sendo gravada, vai ser compartilhada e nós vamos avançar para
ou outros assuntos, mais detalhes dentro desse assunto, você está convidado e convide outros também para participar conosco. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo pela presença, pela atenção.